Shalom. Erevitov, são 17 horas e 21 minutos. Eu estava escrevendo o pacto, que eu estou reescrevendo, fazendo uma nova edição, onde estamos colocando as coisas que fomos aprendendo, como eu sempre digo, nada pode ser dado como palavra final. Ela sempre vai nos trazer mais conhecimento a respeito, mais informações. Então, algo que foi escrito há mais ou menos uns 5 anos, terminei de escrever, com certeza, hoje já tem as modificações, a serem feitas, e é nisso que eu estou trabalhando para fazer uma segunda edição, inclusive com vídeos e tudo. Mas vamos lá, meus irmãos, o nosso recado diário de hoje, ele chama-se leis. Quantas devo cumprir? É muito comum, a gente conversar com as pessoas, e elas perguntarem quantas são as leis. Observem, segundo os rabinos, são 613. Eu nunca me pus a contá-las, porque inclusive tem leis que a gente vai aprendendo, com certeza ainda vou aprender mais alguma, mas com certeza não chega a 200, se é que chega. Porque as leis que eram para os imperadores, os reis de Israel e Ashuru, elas caíram todas. As leis que eram para o sacerdócio caíram todas. As leis que eram para aquele momento, tipo entrar na Terra Prometida e não deixar ninguém vivo, caíram todas. Nós jamais poderemos dizer que são 630 ou 13, segundo Maimônides e algumas outras aí, Eu quero dizer que este é o primeiro recado diário a respeito de leis. Nós vamos estar falando de cada dia de um tipo de lei. Hoje nós vamos apenas mostrar, vamos dizer assim, o quanto, nós estamos nos adequando ao que o Pai pede. É necessário. É necessário e urgente. Então, praticamente, eu vou estar falando mais hoje com aqueles que sabem que a lei está em vigor. Porque aqueles que dizem, Jesus Cristo já cumpriu por mim, esses não tem jeito, ou eles serão chamados daqui a pouco, ou já era, Eles realmente não conseguem entender a palavra de nosso Pai. Aqueles que dizem que a lei não é para cumprir, realmente eles estão, além de enganados, eles estão contrários ao próprio Yahu. Porque o próprio Yahu deu as leis, Existem um tipo pior, que são os Bnei Noah. Esses dizem que a lei não tem que ser cumprida, que só as 7 leis de Noah, porque rabinos assim disseram para aqueles que se acham gentios,
ou até que são, não sei, e que para eles não pode cumprir as demais. Então, porque eles, cumprindo as 7 leis de Noá, eles serão preservados como escravos do povo Yashuru. Então você imagina como é que é a mente humana. As pessoas se colocam em posições, né, por exemplo essa, de que serão escravos dos Yarudim. Eu sei de histórias absurdas, né, por exemplo lá no sul, de quando a Sina deu aquela quebradeira, né, muitos ficaram sem saber o que fazer. Porque, como eu falei a respeito da fé, né, se você não tem a fé que veio do Pai, você capota. Então a igreja quebrou e o pessoal ficou quebrado. Mas mesmo assim, uma grande parte deles começou a frequentar a sinagoga. Pois veja, eles cobraram, né, desses que foram para lá, um X em dinheiro para construir um apêndice, né, um telhadinho ao lado da sinagoga. E ali um rabino, né, ensinava, porque eles não podiam entrar na sinagoga enquanto eles não fossem reconhecidos como Yarudim. E pagavam muito para poder estar ali ouvindo charopada. Chegou ao ponto de um homem que era industrial, né, ele era Rosh na Sina, dele ir com um desses rabinos para Israel, ele e a esposa, que eles iriam lá no Sinédrio para que eles fossem aprovados como Yarudim. Então esse homem pagou a viagem dele, da esposa e do rabino, de avião até Israel. Lá ele pagou o hotel para ele, para a esposa e para o rabino. E depois de uns 2 dias que estavam lá, o rabino os chamou, dizendo que iam ter a reunião. Foram, entraram no local, o rabino pediu para eles sentarem no banco e disse, pode ser que demore um pouco. E entrou numa porta. Esse casal esperou 2 horas. Aí saiu o rabino. Saiu, os dois levantaram, pensando que iam entrar. Ele falou, não deu certo. Não foram aceitos. Esse homem, depois ficou tão pé da vida, né, porque ele pagou 50 mil reais para esse rabino, para conseguir o certificado de Yarudim. Então é isso que acontece com as pessoas que acham que documentos humanos as levarão a ser alguma coisa perante nosso Pai. Assim como as religiões, assim como as doutrinas, os dogmas, as tradições, né? Os cultos. Então eu realmente estou falando para o novato, não sei se ele vai me entender, também não. Mas estou falando hoje mais com aqueles que já se dizem em Techuvá e se acham conhecedores da palavra. Eu quero ler aqui um texto que nós encontramos em Apocalipse 1:3. Diz assim, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia
Lembre-se, eu sempre digo, a palavra de Yahu é uma só. E guardo as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Entendem isso? Acho que não precisa dizer. As pessoas dizem, né, que Yahu é mau, que Yahu era o Deus, eles falam, né, do Antigo Testamento. Quer dizer, para eles estão completamente desligados, né, da divindade, desligados do Criador e não se tocam. E vivem, inclusive, ensinando essas coisas. Foi perguntado ao Mashiach por um fariseu qual era o grande mandamento. E o Mashiach respondeu: amarás, pois, ao Hu, Yahu, né, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Então observem, o próprio Mashiach nos diz, né, que o primeiro mandamento e o maior de todos é amar a Yahu sobre todas as coisas, de todo o teu entendimento e de todas as suas forças. Somente seu querer, seu obedecer, seu tudo. Ok? O Mashiach disse isso. Isso está em Yohanan Moshe, Marcos, no capítulo 12, versículo 30. Agora veja que interessante, né? O Mashiach de novo, em Yahu Hanan, João, no capítulo 14, versículo 24, ele diz assim: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Mas agora observe como ele não está dizendo que tem que amar a Jesus Cristo ou tem que amar a Yahushua. Ele diz: a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, aquele que não cumpre, que não guarda as palavras de Yahu, que estão contidas em sua palavra, não ama o Pai, não cumpre nem sequer o primeiro mandamento. E as pessoas dizem, né, que é para amar Jesus Cristo, porque quem o ama guarda as palavras dele. Só que quem me diz que ama Jesus Cristo não guarda porra nenhuma, entendeu? Então, meus irmãos, nós estamos à beira, né, de encontrar com o nosso mestre, nosso rei, e tem gentinha ainda aí falando besteira. Ontem eu fiz sobre o dízimo, né, e um cristão, ele escreveu o seguinte, assim, o comentário do vídeo lá no YouTube, tá lá até, eu deixei. Ele pôs assim: então não é para dar o dízimo na igreja? Ou seja, tudo que eu falei ele não entendeu nada. Mas sim dar o dinheiro para você viver? Entendi. Ele escreveu embaixo, né? Babaca cristão. Eu espero naquele dia estar na tua frente, que eu usarei a minha espada em ti. Observe o que nós lemos em Apocalipse 14:7.
dizendo com grande voz: temei a Ru e dai-lhe glória, porque é vindo a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar, e as fontes das águas. Onde se tirou a ideia de que tem que se adorar, por exemplo, Maria, Jesus Cristo, os santos? Muitos adoram seus próprios pastores. Isso é idolatria. Ele diz: temei a Ru e dá-lhe glória. É apenas a Yahu. Quem mais é que nós devemos adorar? Ele diz: e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Quem foi? Então, meus irmãos, não tem escapatória. Nós vamos estar, a partir de amanhã, colocando alguns mandamentos. Eu vou colocar numa ordem crescente, conforme a pessoa vai estudando, o que ela deve, então, ir praticando, independente do empecilho que exista na vida dela. Porque se ela tiver a fé de Yahu, ela vai crer que Yahu vai acertar tudo, e muito em breve ela vai acertar. Eu vou contar brevemente uma história. Há uns 5, 6 anos atrás, quando eu cheguei à conclusão de que o calendário lunar solar era verdadeiro, isso me levou a ver que cumprir as leis, que participar das festas também era verdadeiro. Eu e o Marcos conversando, Marcos Grano, eu disse a ele assim: Marcos, isso era no Pessá de um ano, quando ele me disse que nós não podíamos participar porque nós não éramos circuncidados. Eu disse para o Marcos: no Pessá do ano que vem eu vou participar. Ele disse: eu também. Gente, eu não saí de casa. Eu só disse para o pai: pai, entendi, quero me circuncidar. Nessa época eu morava em São Paulo, Ferraz Vasconcelos, e a Eliane costurava já. E ela tinha chegou, veja bem, isso foi no começo, no primeiro mês, de um ano, era no Pessá, dia 14 para o dia 15, do primeiro mês. Mais ou menos abril, final de março. Quando foi em outubro, a minha esposa recebeu uma cliente que cuidava dos agendamentos para quem precisava ir para o hospital. E eu disse para a Eliane, conversa com ela, vê se ela não consegue um agendamento para mim no hospital em São Paulo, do SUS, para que eu possa fazer a postectomia, que é o nome científico da coisa, o nome médico, da cirurgia. 2 dias depois ela trouxe um encaminhamento. E eu fui tipo uma semana depois. Eu sei que era novembro quando eu fui. Lá chegando, eu fui atendido por um médico. E eu fiquei com medo, de dizer para ele que eu queria circuncisão e tal. Imagina, naquela época eu andava de camisa branca, paletó preto, calça preta, Eu achei muito linda a roupa do Geraldinho e eu andava assim, não espiritualmente falando, mas porque eu gostei. E falando pro médico que eu tinha um problema, que o prepúcio atrapalhava, talvez a idade, para urinar e tal. E ele virou para mim e falou assim: Sérgio, a verdade sempre é melhor. Aí eu virei e falei: não, é o seguinte, eu descobri que eu sou, geneticamente,
semita, né? E eu preciso me circuncidar. Ele falou, agora sim. Ele saiu comigo, foi até a moça, né, que atende, e disse, aliás, antes disso ele falou assim para mim, para quando você quer isso? Eu falei, olha, até o último dia de fevereiro tá bom. Nós estávamos em novembro. Aí ele deu um sorriso, né, porque todo mundo vai no médico, tá desesperado, quer marcar pro dia seguinte. Aí ele deu um sorriso e disse, vamos lá. Ele foi lá e marcou para mim no dia 2 de fevereiro. Se eu não me engano, eu não lembro mais, mas eu acho que é, porque eu vou falar com ele. Não, foi no dia 2 de fevereiro, exatamente. Eu não tive que fazer nenhum tipo de exame, eu não tive que passar por nenhum nada. E no dia 2 eu estava lá com a minha esposa e eu fiz a cirurgia, conversando com o médico o tempo todo. Fiquei amigo desse médico, era um outro médico já. Acabei fazendo um site para esse médico. Ele nos ajudou bastante. Aí eu entendi realmente o que era dizer. Foi chamado. Aguarde e descanse. Mas veja, no momento exato, eu disse para Eliane, pergunta para ela se ela não consegue. Porque se você acha que você vai ficar parado num cantinho e vai chover do céu, não. O Pai sabe o que nós queremos e o que nós intencionamos, mas Ele gosta de saber que nós dependemos dele. Muita gente, né, que trabalha diz que não pode guardar o Shabat porque cai na terça, na quarta, na quinta. Se eu for contar que o número de pessoas que guardam o Shabat lunar e trabalham em serviços que seria impossível e estão guardando, eu ficaria 2 horas falando, no mínimo. Observem, as pessoas dizem que a lei caiu. Agora é interessante nós vermos, né, na última parte do livro, em Revelação, Apocalipse, a revelação que Yahu deu a Yahushua, né, e um emissário estava falando a João, Yahuanã, ele diz assim, aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam as leis e mandamentos de Yahu e a fé em Yahushua HaMashiach. Então observe, aqui já descarta todos aqueles que chegam no momento e dizem que Yahushua não era o Mashiach, aquele que andou ensinando aí que Mashiach não ressuscitou. Eles se declaram falsos profetas, falsos mestres, né? A gente tem que se afastar disso. Mas ele diz que a paciência dos santos é, né? Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam as leis e mandamentos de Yahu, que praticam, e que têm fé de que Yahushua HaMashiach realmente, né, ele nasceu para começar a busca das ovelhas perdidas, para que pudesse então, quando ele retornasse e fosse iniciar a regeneração de tudo, né, com o milênio, pudesse então reunir todo Yashuru de Yahu. Então nós vemos que a coisa não é difícil, meus irmãos,
porque nós não vamos fazer por nós. Quem faz por si, cai. Nós vamos estar fazendo por intermédio do entendimento que o Ruach HaKodesh nos dá e por intermédio de nosso Pai que nos dá a força, a fé e nos faz caminhar e cuida da gente. Amanhã eu estarei falando sobre leis e aí a gente vai contando. Vamos ver quantas leis realmente estão hoje valendo, né? Estão hoje sendo requeridas do Pai para todo aquele que diz que o ama, para todo aquele que é chamado e eleito. Vamos ver isso aí. Então, meus irmãos, Shalom, Laratov. Eu digo Laratov porque daqui a pouco já vai escurecer. Que tenham aí um ótimo quarto dia de trabalho, né? Quarto, né? Sabe que eu agora... quarto ou quinto. Eu ainda fiz o calendário hoje de manhã, mas eu não estou lembrando. Normal. Tenham uma ótima noite. Beijo na testa e no coração. Fui, meus irmãos.